começo, o Irã achava que podia assustar o mundo inteiro. O plano deles era uma campanha de terror em larga escala, não só contra um país, mas contra todos. Mas agora, a situação mudou porque os Estados Unidos não recuaram mais. E está claro que o Irã está pagando por cada passo que deu. Em poucas semanas, o regime iraniano fez vários movimentos consecutivos. Isso não envolve mais apenas alvos militares, até prédios residenciais foram bombardeados, navios cargueiros comuns foram atacados, pessoas inocentes foram afetadas. Tudo isso só para forçar os Estados Unidos a parar a luta, uma tática desesperada. Mas, naquele ponto, parecia que até a paciência da América tinha limites. E quando veio a resposta deles, não foi apenas um aviso, foi uma retaliação direta. Em uma grande operação, os Estados Unidos usaram seus bombardeiros para atacar uma ponte extremamente importante no Irã. Não era uma ponte comum, era por ali que passavam as armas. Por ali circulava o suprimento das forças deles, e em poucos instantes ela foi completamente destruída. Parecia ter desaparecido no ar. Uma estrutura de bilhões de dólares virou pó. Foi aí que começou a verdadeira retaliação. E foi também aí que a direção de toda a guerra começou a mudar. Mas o mais surpreendente, a escalada não começou aqui. Já no primeiro dia da luta, o Irã fez algo que piorou ainda mais a situação. Enquanto os Estados Unidos estavam mirando em alvos militares dentro do Irã, o Irã de repente atacou outro país. Não foi em uma base militar, mas sim em áreas residenciais. Em lugares como Bahrein, prédios de apartamentos foram atingidos, civis foram afetados, e foi aí que o medo começou. Não foi só em um país, mas em toda a região. Agora surgiram imagens do primeiro dia do conflito. E o que você vê não é simplesmente um conflito militar, mas uma situação que está piorando rapidamente e que pode sair do controle a qualquer momento. Tem misericórdia, misericórdia. O mais surpreendente aqui é que, mesmo com países como Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos deixando claro que os Estados Unidos não podem usar suas bases ou espaço aéreo para atacar o Irã ignorou isso. E mesmo depois de quase um mês desde o início da guerra, essa condição ainda permanece. Mas apesar de tudo isso, o Irã ainda os atacou. E não foram apenas bases militares que foram alvo. Até prédios civis, aeroportos, portos e, claro, petroleiros também foram alvos. Foi aqui que a luta mudou, porque não era mais apenas sobre os países do Oriente Médio. O Irã expandiu suas operações até as águas internacionais, especialmente no Estreito de Hormuz, uma passagem extremamente importante para navios de vários países. Isso não pertence ao Irã. Todos os países têm o mesmo direito de passar por aqui, mas mesmo assim, isso ainda se tornou um alvo. Navios cargueiros e petroleiros que não tinham nada a ver com a guerra foram atacados um a um. Inclusive, há imagens feitas por marinheiros tailandeses, pessoas comuns que só queriam voltar para casa. E enquanto tentavam sair, foi aí que foram atacados. Pense bem, eles vieram da Tailândia, um país que não tinha nada a ver com a guerra, mas ainda assim se tornaram alvo. E até agora, eles ainda estão sendo perseguidos pela Marinha do Irã, incluindo a Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica. Agora, alguns dizem que o Irã não tinha escolha. Eles não conseguem igualar a força militar dos Estados Unidos. E para ser sincero, talvez isso faça sentido. Mas isso não muda um fato claro. Quando os civis são os alvos, só existe um nome para isso. Terrorismo, não importa o motivo. E por causa desses ataques, a guerra se expandiu ainda mais, além do que o Irã esperava. E só ontem Donald Trump fez uma declaração. Segundo ele, segundo Donald Trump, a maior ponte do Irã desabou completamente e nunca mais poderá ser usada. É hora do Irã fazer um acordo antes que seja tarde demais, antes que não sobre mais nada. Agora, é claro, surgiu um debate online sobre se o que foi feito é legal ou não. Alguns advogados dizem que é legal, enquanto outros dizem que não é. E, na verdade, eu não sou advogado. Então, minha opinião sobre esse assunto também não tem peso. Mas há uma coisa que é clara na história das guerras. As pontes sempre foram alvos há muito tempo. Desde o início, por exemplo, na guerra entre Rússia e Ucrânia, no começo,
a própria Ucrânia destruiu suas próprias pontes para impedir o avanço da Rússia. E quando eles contra-atacaram, a Rússia fez a mesma coisa. Destruiu as pontes para poder fugir e evitar o inimigo. Resumindo, destruir pontes é parte da estratégia da Rússia na guerra há muito tempo. A ponte atingida no Irã não era qualquer uma. Era uma das mais importantes. De acordo com autoridades dos Estados Unidos, os militares iranianos usam essa ponte para transportar mísseis e peças de Teherã para os locais de lançamento no oeste do Irã. Mas do outro lado, o Irã diz outra coisa. Segundo eles, a ponte ainda não está pronta, ainda está em construção. Por isso, agora a conversa ficou ainda mais confusa. Porque se ainda não está pronta, como está sendo usada pelos militares? E foi aí que começou a surgir a grande pergunta. Porque, de acordo com os relatos, há muito tempo dizem que a ponte será aberta ao público, mas isso vem sendo adiado repetidamente, sempre com a desculpa de que ainda está em construção. Por isso, as pessoas comuns não podem usá-la. Mas enquanto está fechada ao público, ela continua sendo usada pelos militares, uma situação que torna a verdade ainda mais obscura. E para esclarecer ainda mais, um ex-criador de conteúdo deu uma explicação mais detalhada. Vamos ouvir. Esta ponte, B1, não fazia parte do patrimônio do Irã. Era uma ponte nova, recém-construída, que nem sequer estava aberta. E há 2 motivos pelos quais ela foi atingida. Eles deveriam inaugurá-la oficialmente para o tráfego no início do ano, mas era para ter sido há 2 anos, ou no ano passado. Foi adiado porque as políticas econômicas socialistas islâmicas não são tão competentes, e então foi adiado de novo. Era para estar aberta há 2 meses e ainda não estava pronta, como você também pode ver ali. Nesta imagem, porém, não estava completa. Mas eles fizeram parecer, na grande mídia, que essa era uma ponte ativa, com o trânsito fluindo, e que civis inocentes estavam sendo atingidos aleatoriamente pelos americanos e israelenses. Isso é um crime de guerra. Calma. O motivo pelo qual a ponte foi atingida foi justamente porque não estava oficialmente aberta. Simbolicamente, isso fazia parte. Atingiremos sua infraestrutura, mas vamos atingir algo que na verdade não está aberto. Em segundo lugar, isso ainda era importante quando se trata de logística daqui para frente. Porque, embora a ponte não estivesse aberta ao público, ela estava aberta à Guarda Revolucionária Islâmica. Então, nas últimas semanas, a Guarda Revolucionária Islâmica estava usando a ponte B1 para transportar equipamentos militares entre Karaj e Teherã. E aqui estão as coisas que Trump disse sobre bombardear o Irã e levá-lo de volta à Idade da Pedra. Ficou claro desde o início da Operação Fúria Épica que continuaremos até que nossos objetivos sejam totalmente alcançados. Graças ao progresso que fizemos, posso dizer esta noite que estamos no caminho certo para completar todos os objetivos militares dos Estados Unidos em breve, muito em breve. Vamos atacá-los com extrema força nas próximas 2 a 3 semanas. Enquanto isso, vamos levá-los de volta à Idade da Pedra, onde eles pertencem. As discussões continuam. Mudança de regime não era nosso objetivo. Nunca dissemos mudança de regime, mas a mudança de regime aconteceu por causa da morte de todos os líderes originais deles. Todos estão mortos. De acordo com outras análises, alguns dizem que a ponte é claramente um alvo militar. Quando há um ataque a uma ponte usada pelos militares, isso é legal porque faz parte da logística de guerra. Mas aí entra um grande problema. Porque mesmo havendo justificativa para o ataque, a forma como os líderes falam pode agravar a situação. Quando as palavras são muito fortes, elas também se tornam armas para a propaganda. E para o outro lado, eles usam isso para fazer parecer que o alvo não é só o governo, mas também os civis. Uma narrativa que muitos acreditam facilmente. Então, mesmo que fique claro que os Estados Unidos não pretendem atingir pessoas comuns no Irã, a percepção do público acaba sendo diferente. Mas enquanto esse debate acontece, há uma questão ainda mais séria que continua ocorrendo dentro do próprio Irã. Discutir se é legal ou não, porque está muito claro isso é uma violação das leis da guerra. De acordo com relatos, o Irã teria começado a recrutar crianças de 12 anos para participar das campanhas militares da Guarda Revolucionária Islâmica. E de acordo com a Anistia Internacional, isso é claramente um crime de guerra. É ilegal, segundo o direito internacional. Não há debate, não há área cinzenta. É uma violação direta e não termina aí.
as execuções continuam diariamente. Simplesmente descartado, um jovem de 18 anos foi morto só por participar de um protesto em janeiro. Pense nisso, um jovem que ainda tinha toda a vida pela frente, teve a vida interrompida de repente, só por se opor. Na verdade, ele já é a 9ª pessoa morta desde que a guerra começou, e faz quase um mês. E se você pensar bem, um jovem de 18 anos hoje nasceu por volta de 2007 ou 2008 e a vida dele inteira ainda nem começou. Mas já foi encerrada, tudo por causa de um protesto que começou como uma questão econômica, né? As pessoas estão cansadas da má administração do governo. E até mesmo o líder do Irã admitiu que há um problema. Mas em vez de resolver, eles preferiram silenciar aqueles que discordam. Não são apenas os manifestantes que são alvo, mas também os advogados que defendem os oprimidos. Segundo relatos, um advogado de direitos humanos foi preso por defender pessoas detidas e mortas sem o devido processo legal. Isso significa que, nesse país, qualquer pessoa que fale contra a injustiça se torna alvo por causa do medo de que os protestos voltem a explodir. E enquanto isso acontece dentro do Irã, fora do Irã, a situação está piorando ainda mais porque os ataques não param. Um dos casos mais perigosos é o ataque às usinas de dessalinização no Kuwait. Elas fornecem cerca de 90% da água potável do país. Isso significa que, se essas usinas forem atingidas, não é apenas um ataque simples, é uma ameaça à vida de toda a população, porque sem água, ninguém sobrevive. E até agora não está claro como eles explicam isso. Talvez, na visão deles, como há soldados dos Estados Unidos no Kuwait e ambos usam a mesma água, eles consideram o abastecimento de água como alvo militar. Mas se esse é o raciocínio, praticamente tudo pode virar alvo. E isso é o mais perigoso, porque a linha entre militar e civil desaparece. Mas mesmo eles parecem ter dificuldade em defender isso. Então, o que fazem é jogar a culpa nos outros. Em um incidente recente, eles apontaram Israel como responsável pelo ataque à usina de dessalinização. E nas últimas semanas, esse padrão se repetiu várias vezes. Quando não conseguem explicar um ataque, colocam a culpa nos Estados Unidos ou em Israel. Mas aos olhos do mundo, o que está acontecendo está ficando cada vez mais claro. E agora, até mesmo os civis no Kuwait estão começando a perceber isso. Este é um ponto importante, porque quando o próprio povo começa a criticar, o governo deles ganha motivo para entrar na luta. E isso é algo que muitos temem, porque quando isso acontece, a guerra se expande ainda mais, e pode ser que não consigam mais controlar. Por isso, até agora, muitos países da região continuam sem participar diretamente, porque não querem parecer aliados de Israel contra outros muçulmanos. E para as monarquias do Oriente Médio, isso é perigoso, porque pode causar tumultos dentro do próprio país deles. Mas agora, parece que a situação está mudando aos poucos. Por causa dos ataques contínuos do Irã, há sinais de que outros podem se juntar. Recentemente, um oficial militar do Iraque disse que é possível que os Emirados Árabes Unidos também entrem na guerra. Segundo ele, a decisão será tomada em breve. Em entrevista, perguntaram se os Emirados Árabes Unidos vão se unir aos Estados Unidos e Israel na luta. A resposta foi que ainda não participam do conflito, mas não descartam essa possibilidade. De acordo com um oficial militar dos Emirados Árabes Unidos, não estamos dizendo que isso não vai acontecer, mas temos o direito de nos defender contra qualquer ameaça. Ou seja, por enquanto é só defesa. Mas se a situação piorar, eles estão prontos para agir. E o mais surpreendente é que, mesmo depois de mais de um mês desde o início da guerra, e mesmo que eles tenham sido atingidos repetidamente por mísseis e drones, os Emirados Árabes Unidos ainda não permitem que os Estados Unidos usem suas bases ou espaço aéreo para atacar o Irã. A posição deles é clara, eles não querem ser uma base de operações para a guerra, mas mesmo assim o Irã não para. E não são apenas alvos militares que estão sendo atingidos, até civis continuam sendo afetados. Em resposta a outra pergunta, o Emirados Árabes Unidos esclareceu, de acordo com um oficial dos Emirados, que nosso território não está sendo usado para atacar o Irã. E isso não vai acontecer. Isso significa que, segundo eles, a acusação do Irã de que os ataques dos Estados Unidos vieram dos Emirados Árabes Unidos não é verdadeira. Mas mesmo com a resposta clara, o Irã continua a mirar no país deles. E é aqui que entra a pergunta mais importante. Por que
por que o Irã age dessa forma. Para entender isso, precisamos voltar ao passado. Não apenas à Revolução Iraniana, mas ainda mais longe, até a época da dinastia Qajar no século XIX, porque as decisões dos líderes daquela época ainda têm impacto até hoje. E se você quiser entender melhor como o Irã chegou a essa situação, vamos aprofundar ainda mais. Porque essa história não é só sobre a guerra atual, é uma história sobre a história, poder e decisões que continuam moldando o mundo de hoje.